Olá a todos. Hoje é dia 26 de março de 2020, ou melhor, 27, já são quase 2h30 da manhã. Estamos aqui para a nossa segunda aula virtual. Bezrat Hashem, que todo esse momento preocupante passe logo, que voltemos às nossas aulas presenciais e que o mundo prossiga sem essa ameaça que hoje paira, mas que consigamos, a despeito de tudo isso, tirar lições, pois certamente o mundo não será mais o mesmo depois de tudo isso. E espera-se que seja para bem melhor e que continue melhorando, mas não mais a esse preço de dor e sofrimento, que ele passe a melhorar através das nossas atitudes advindas da elevação do nível de consciência, que aí é bem mais saudável e é o que se espera. Falamos hoje de Pêssar. Há muito que se falar de Pêssar e em si, não só dos dias de Pêssar, mas também de tudo que envolve um pouco antes de Pêssar e um pouco depois de Pêssar. É um período muito rico e, de acordo com o Shulchan Aruch, 30 dias antes de Pêssar já deveríamos estar estudando as Alahot de Pêssar. Isso envolve muito conhecimento, mas o nosso vídeo deve ser curto, porque ele tem uma função didática de ser depois passado como aula. Então eu vou focar em algo panorâmico, mas tentando fazer um paralelo com tudo o que está acontecendo hoje no mundo. E para isso, inclusive, para que não venha a me perder e perder o roteiro, eu escrevi um roteiro, escrevi essa aula, e vocês vão me ver de vez em quando lendo, mas na realidade é para que não se perca tempo e se siga exatamente esse roteiro e eu chegue ao objetivo que eu tive ao escrever essa aula. Bom, na medida do razoável, esse panorama ele vai ser entremeado com o que hoje nos cerca de acordo com a nossa sensibilidade. Bom, o primeiro dia de Pêssar, ele ocorre ao anoitecer do 14º dia do mês de Nissan, quando, então, Pêssar, devido a esse anoitecer, começa no 15º dia. O anoitecer do 14º dia é o início do 15º dia. Porém, no primeiro dia de Nissan, um pouco mais atrás, temos o Rosh Chodesh, o início do mês de Nissan, que se iniciou esse ano, esse mês, no anoitecer do dia 25 de março, tá? Perdurando até o anoitecer do dia 26, até bem pouquinho tempo atrás. Rosh Chodesh representa o início do mês, mas a tradução não significa início do mês, tradução literal, significa a cabeça do mês. Nossos sábios cabalistas, eles nos ensinam que na lua nova, quando se inicia o mês, toda a energia que caracteriza aquele mês começa a se revelar, tendo o seu potencial máximo no meio do mês, caracterizado pela lua cheia. A lua vem a ser um ponteiro, um potenciômetro que marca essa potência de energia. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua decrescente ou minguante e novamente uma lua nova, quando se inicia, então, um novo mês. O calendário judaico, visto sob a ótica cabalística, representa energias que se diferem a cada mês e que se repetem a cada ano. Todas as energias que caracterizam um determinado mês, elas estão disponíveis no ano inteiro, tá? Todas essas energias estão disponíveis no universo. Porém, naquele mês, aquela energia que caracteriza aquele mês, essa energia atinge o seu maior potencial, não só naquele mês, como na lua
cheia daquele mês, no meio daquele mês. Ela passa a estar mais disponível. Sendo assim, se sabemos que em Nissan, por exemplo, a energia do crescimento espiritual está disponível, falando de forma bem simples, para sermos breves, devemos logo no início do mês conectar com esse desejo de crescimento. Ou seja, nossa kavaná, nossa intenção deve ser plantada logo no primeiro dia do mês, porque é um dia de semente. É quando devemos realmente plantar essa semente. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Para onde vai o mês? Vamos fazer uma explicação simples. Quando queremos andar para um determinado local, para uma determinada direção, viramos a nossa cabeça para aquela direção e andamos. Da mesma forma, é Rosh Hodesh, cabeça do mês. Nós viramos a nossa intenção logo no início daquele mês para disponibilizarmos, recebermos aquela energia que está disponível naquele mês e que vai estar potencializada no meio do mês, no dia da lua cheia. Bom, então nós plantamos essa nossa intenção nesse primeiro dia para tirar proveito desse momento propício, tá? Desse mês propício, nesse primeiro dia. Mas precisamos, além de intenção, precisamos de ação. Intenção pura não é tudo. A intenção, ela tem sua validade. Há tratados sobre isso. Mas ela tem que estar condicionada e aliada à ação. Nosso encontro passado, falamos que nos níveis de mundos, nós estamos no mundo da ação, Olam Asiá. Mas se precisa de ação, que ação ter? Como agir? Muito se pode falar sobre esse assunto que envolve diversos e profundos conceitos. Mas vamos falar de forma simples, focando num objetivo. Nossa Torá é também chamada Torat Haim, a matéria da vida, o ensinamento da vida. E nós queremos aprender a agir, para aliarmos essa ação à nossa intenção. E as mitzvot, as ordens dadas pelo Criador, nos levam a um vínculo com o Criador. Explicar mitzvah como vínculo, podemos fazer uma metáfora de que você tem um pai que te dá ordens, você tem um chefe que te dá ordens. Se você segue essas ordens direitinho, você cria uma sinergia com aquele que está te passando essas ordens. A mesma coisa em relação ao Criador. Ele gosta de todos, mas nada melhor do que nós criarmos uma proximidade maior para usufruirmos mais desse amor divino. Todas as mitzvot apontam, nos levam, nos preparam a entender o centro espiritual da Torá. Ve'ahavta l'ereha kamor. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Nossos sábios também explicam que a Torá tem 3 tipos de centro. Um centro em palavras, um centro em pasukim, mas também tem um centro espiritual, um centro filosófico. De acordo com Rabi Akiva, esse centro é Ve'ahavta l'ereha kamor, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse entendimento nos leva a ter mais sensibilidade, a ver o outro, a não fazer com o outro aquilo que não queremos que façamos conosco, conforme simplificado o entendimento por Hillel, de Ve'ahavta l'ereha kamor. De forma bem simplória e resumida, conectamos então assim com essa ação, com a energia do crescimento, da evolução espiritual. Mas é preciso intenção e ação, ou seja, Torá e mitzvot, para que chegamos ao entendimento de Ve'ahavta l'ereha kamor. Percebam, interessante, o que tem nos sido imposto hoje
devido a essa pandemia do Covid-19, famoso coronavírus? Restrição, sob todos os aspectos, por nós e pelos outros. Interessante, a restrição é por nós e pelos outros. Falamos isso na aula passada e ainda não estávamos falando em Pêssar. Então, após Rosh Hashanah, no dia 15 de Nissan, chegamos ao primeiro dia de Pêssar, iniciado no anoitecer do dia 14 de Nissan, que é o dia da lua cheia, um ponteiro que mostra que a energia de Nissan está no auge. Mas precisamos, é bem melhor que tenhamos plantado essa energia desde o Rosh Hashanah Nissan, para que pudéssemos ir aumentando-a, melhorando o nosso receptor, melhorando o nosso entendimento, para, no auge do seu potencial, estarmos também em condição de receber esse conhecimento. Neste anoitecer, os Bnei Israel, os hebreus, por ordem de Hashem, sacrificaram um cordeiro. Passaram seu sangue nos umbrais da porta. Respeitaram que nenhum osso desse cordeiro deveria ser quebrado. Por quê? Nossos sábios também explicam que uma das razões era que o povo egípcio fazia idolatria com os animais, e o cordeiro era uma espécie de Deus. E naquele momento, ao imolarmos o cordeiro e assá-lo inteiro, podendo ser identificado, a gente mostrava para eles que aquilo não era Deus. E que o Deus, o verdadeiro Deus, era aquele que estava, através de Moshe, mandando as pragas para ensinar alguma coisa. Então, passamos seu sangue nos umbrais das portas, permanecemos em suas casas, em nossas casas, e à meia-noite, Hatzot Halayla, um anjo enviado por Deus feriu de morte todos os primogênitos dos egípcios. O faraó, então, temendo a ira divina, aceitou liberar os hebreus. Pêssar significa passagem. A passagem do anjo da morte que saltou sobre a casa dos hebreus e, infelizmente, atingiu a casa dos primogênitos egípcios. Vejamos, Pêssar, então, representou a libertação. Libertação essa que nós já vimos nos preparando, e nós estamos nos preparando desde o primeiro dia de Nissan. Liberdade exige responsabilidade. E responsabilidade leva a crescimento. E Pêssar marca a energia do crescimento. Pêssar marca evolução espiritual. Espiritualidade. E responsabilidade, ela leva a crescimento. Porque você se depura, você tem que pensar na consequência dos seus atos. E você muitas vezes vê o que você causou e por que você está passando por alguns problemas. Isso quando temos a sorte de ver. Não tínhamos mais a rotina, quando saímos do Egito, de fabricar tijolos para receber alimento, sob ordens, sob chicote. E éramos agora responsáveis pelos nossos atos. E liberdade, então, é aceitar o jugo do Criador para que possamos, então, saber como ter os nossos atos e conquistarmos, então, após isso, uma liberdade muito maior. Interessante, percebam, o que acontece hoje em Israel, no Brasil e no mundo afora. Para escapar à praga do coronavírus, devemos estar em isolamento. Para escapar à praga da morte dos primogênitos, deveríamos estar também em isolamento, dentro das nossas casas. Estamos sendo chamados à responsabilidade, por nós, mas também pelos outros. Com mais ardor e esperança, reparamos, se é que antes não reparávamos, na mezuzá presa ao umbral das nossas portas hoje. E nos lembramos da Torá e de seus ensinamentos ao vermos a mezuzá,
que conforme o sangue do cordeiro, nos umbrais, nos protegia da praga, naquele tempo, da praga dos primogênitos. Queremos chegar em Pêssar, tendo estudado as alahot de Pêssar, limpando a casa, adquirindo os alimentos sem hametz, kasher lepêssar, vendendo o hametz, procurando o hametz nas nossas casas, eliminando e queimando o hametz, nos preparando para o Seder e fazendo 7 dias em Israel e 8 dias na Galut, na diáspora, de restrição ao hametz, não vendo, não possuindo e não comendo o hametz, de forma resumida, conectando com o Criador através da restrição. Restrição que fizemos naquele tempo, restrição que temos que fazer hoje em Pêssar, e restrição que temos que fazer hoje na mesma época do mês de Nissan, na mesma época de Pêssar. Restrição para nos levar à vida. Interessante esses paralelos. Quanto tempo, mais interessante ainda, quanto tempo leva, em média, de acordo com os médicos, o período para a manifestação desta doença? 14 dias. Coincidência ou não, o mesmo tempo entre Rosh Chodesh Nissan e a primeira noite de Pêssar. Nossa liberdade. Interessante. Passados os 14 dias, de acordo com os médicos, a tendência de você não manifestar mais a doença ou já ter criado algum anticorpo também se manifesta com essa mesma passagem de tempo que nós temos entre Rosh Chodesh e Pêssar. Tempo esse que nós temos que nos preparar para Pêssar, para termos a liberdade e o crescimento e a vida, sem dor e sofrimento. Liberdade, seja o que ocorreu há mais de 3.300 anos atrás, o que é necessário ocorrer todo ano e todo dia, e que hoje preza especificamente em nos libertar de um mal que paira porta afora, como também o anjo da morte estava porta afora daqueles que botaram sangue nos umbrais da porta. Nosso sangue hoje nos umbrais da porta é a mezuzá, nos lembrando do amor que o Criador teve conosco e que nós devemos ter com Ele. Emuná, volto a dizer, tem a ver com fidelidade. E fidelidade é uma estrada de mão dupla. Você é fiel a alguém, alguém corresponde a essa fidelidade. A Torá é um guia para seguirmos nessa vida em busca de sustento, saúde e relacionamentos plenos. O tripé que sustentou a vida. Mas também queremos alegria, paz e vida, propriamente dita. Um guia que por essa vida, seguido direitinho, nos ajuda a transcender para a conquista do Gan Eden, da imortalidade. As histórias judaicas devem ser lembradas, conforme o Criador agitou a Moshe. Ele não pediu que Moshe escrevesse à toa. Elas são para serem lembradas. Tá? E ordenou que as observássemos. Tá? Com todas as mitzvot, sejam elas Edut, Hok ou Mishpat. Edut são tipo de mitzvot ligados ao testemunho, ligados a festas, muitas das vezes. Hok são aquelas mitzvot que nós não conseguimos compreender intelectualmente. E Mishpat já são aquelas que nós temos o entendimento intelectual. Bem, olha que interessante. As histórias judaicas, então, elas devem ser lembradas, senão o Criador não mandaria Moshe escrever e não teria nos ordenado que cumpríssemos as mitzvot relativas a elas. Mas é importante lembrar, isso é importante, e atrelá-las ao conhecimento de que, em sua celebração, as mesmas forças espirituais que levaram à ocorrência desses momentos históricos, tá, voltam a estar disponíveis todo ano, naquele mês correspondente a esses Hagim, a essas festas. Cumprindo as mitzvot de cada festa,
celebrando-as, seguindo o rito específico a cada uma, temos seus benefícios. Porém, tendo esse plus de conhecimento, esse delta X de conhecimento do que está por trás de tudo isso, potencializamos em alcance e aumentamos nossa capacidade de receber toda a energia disponível por trás desse conhecimento e crescer. Vamos fazer uma ideia, um paralelo. Se alguém te diz que mais ali na frente tem 1 quilo de prata, você vai lá buscar. Aquilo está disponível para você. Você vai lá e pega, é teu. Se você for lá e pegar. Mas se alguém... E você está muito cansado. Você vai cansado lá, pega. Mas se alguém te diz que tem 100 quilos de ouro, o cansaço que você tiver, você esquece. E você vai lá mais rápido buscar aquilo. Porque aquilo é teu e é ouro. Da mesma forma, conhecer é conectar. Quanto mais você conhece dos benefícios que você pode ter, mais obediente você é. E na realidade, nós deveríamos ser e devemos ser mais obedientes por amor. O Criador nos ama e Ele nos deu todas as leis para que nós pudéssemos nos apegar à vida de forma proativa, sem passarmos tanto por erros, tanto por dor e sofrimento. Então, conhecer é conectar. E nessa época, em todas as épocas, devemos estudar. Nessa época, devemos estudar as Alahot de Pessah. Toda a história de Pessah, seja ela no nível simples, literal, seja ela no nível das dicas, seja ela no nível do Talmud, seja ela no nível místico. Todos esses níveis, cada um com a sua característica de entendimento, vai estar tirando os benefícios que esse momento disponibiliza para todos nós. Minha cola aqui, estou virando a página. O Hametz significa azedo, aquilo que tem fermento, que fermenta, leva a um inchaço. A gente aprende que o pão, se colocado na água, ele incha. Essa ocorrência física tem uma contrapartida espiritual com relação ao crescimento de nosso ego. E o ego aumentado leva, infelizmente, tende a levar a só vermos o nosso umbigo. O faraó do Egito é uma metáfora para nosso ego. E todos nós temos um faraó dentro de nós. Triste isso, né? Comer matzá, além de uma mitzvah, é uma ordem divina. Também é um remédio. Também é uma vacina. Para, nesses dias de Pessah, diminuirmos nosso ego e podermos crescer. Nós estamos buscando uma vacina clínica. Uma vacina feita pelos médicos. E vamos torcer que eles alcancem logo isso. Mas nós também deveríamos procurar uma vacina espiritual. Porque sem ter a ousadia de criar uma relação de nexo causal, tudo o que nos acontece hoje, nós plantamos. E se nós aumentarmos o nosso nível espiritual, nós vamos criar vacinas para que no futuro novos julgamentos não pairem sobre nossa cabeça. Então, o Hametz, evitado, a matzá, que não tem Hametz, ele é uma espécie de vacina. Fazendo a contrapartida de que o pão incha, nós evitando isso, nesse período de crescimento, nós estamos fazendo crescer a nossa espiritualidade. E a matzá funciona como uma vacina para que com esse crescimento nós possamos amealhar melhor os nossos atos e não deflagrarmos uma reação negativa de causa e efeito. Vamos aproveitar isso nesses dias de Pessah, vamos diminuir o nosso ego para que possamos crescer e vermos melhor nossas necessidades e daqueles que nos cercam. A liberdade é conquistada com restrição. E nesse caso
de não comer hametz, que é uma restrição, nós diminuímos o nosso ego e aumentamos o alcance de nossa visão espiritual. Interessante, o mundo, há bem pouco tempo atrás, só via a si próprio. As pessoas só viam a si próprias e aos seus interesses. Hoje, vemos o outro. Fazemos restrição de ficar isolados por nós e também pelo outro. Pessoas que eram até então invisíveis, como trabalhadores informais, motoboys, passaram a ser a preocupação no que tange a sua sobrevivência. Os governos estão agora, lembrando que eles existem, estão preocupados com eles. Passamos a ter cuidados duplicados em relação à nossa higiene, que antes, em alguns detalhes, menosprezávamos. Passamos a reconhecer o valor de um médico e de enfermeiros no lugar de ídolos de futebol. Reavaliamos as coisas. Voltamos a depositar as esperanças naquele que não tem imagem, é único e eterno, conforme em Pêssar, por causa de uma praga. Ou seja, estamos tentando reverter a inversão de valores. Antigamente era só vale quanto pesa. Hoje, até aquilo que não pesa, que não vemos e que é único e que é eterno, estamos nos voltando a reconhecer. As pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas, como ainda não temos uma vacina, o que nos resta é a esperança. E a esperança está na fé. Mas não para por aí, não. Aprendemos que os 12 primeiros dias do mês de Nissan governam os 12 meses do ano. Então, aproveitemos todos esses desafios físicos e estas oportunidades que o modo de vida judaico oferece nesse preparo para Pêssar e plantemos uma semente positiva também para o ano inteiro. Vamos criar uma vacina para o ano inteiro. E tem mais. Após Pêssar, após o primeiro dia de Pêssar, na segunda noite de Pêssar, iniciamos a chamada contagem do Homer, Sefirat HaOmer, que é um período de preparo, de refino espiritual de 49 dias, para que no 50º dia cheguemos a Shavuot com a alma mais pura para receber o presente da Torá, o guia para a vida, o Matan Torá. Mais uma vez, interessante, período que, de acordo com cada país, dependendo de quando a contaminação começou, se daria o pico do contágio. Interessante, mais uma vez, contam nossos sábios que temos 50 níveis de impureza e que quando saímos do Egito, estávamos no 49º nível de impureza, de assimilação no que tange ao judeu. E fazendo um paralelo de desvio dos caminhos do Criador, imaginando que nós nos desviamos das mitzvot. E o mundo em si se desvia do caminho do Criador de acordo com os ditames de sua fé. Como assim o mundo em si se desvia do caminho do Criador? Vejamos bem, fazendo um paralelo, então, como nós vemos que o mundo hoje se comporta. O percentual daqueles Yehudim, por exemplo, que hoje seguem o modo de vida judaica é pequeno. E, por outro lado, o mundo também nunca tinha apresentado tanto roubo, tanto assassinato, tanta luxúria, tanta violência, interesses escusos em detrimento dos interesses coletivos, desrespeito às minorias, à natureza, às instituições e etc. Aprendemos de nossos sábios que se não saíssemos do Egito naquele momento, estávamos no 49º grau de impureza.
E a Torá diz que nós saímos às pressas, não sairíamos mais. Seríamos totalmente assimilados, idólatras, esquecendo de vez os ensinamentos da casa de Abraham, Isaac, Jacó, das academias de Shem e Ever, entre outros conhecimentos que já tínhamos naquele tempo. Da mesma forma, hoje, o mundo se apresenta para que possamos sobreviver a esse aparente dilúvio. Como vamos, como judeus, então, cumprir nossa missão da Torá, de Torá e Mitzvot, e aproveitar da energia disponível no mês de Nissan, na contagem do Homer, e cumprir um Pessah Kasher Vesameach, no afã de trazermos o Mashiach e fazer valer as palavras do profeta Zechariah, melhor dizendo agora, do profeta Isaías, de que a sabedoria do Criador preencherá toda a terra, assim como as águas preenchem os mares. E para que o mundo, então, viva segundo as palavras, agora sim, do profeta Zacarias, que diz: Veneman, Verhaya, Hashem, Lemeler, Al Kol Haaretz, Baam Ahuye, Hashem Errad, Ushemo Errad. Ou seja, e que haverá um tempo em que o rei, em que o Criador será rei sobre toda a terra, e o Criador será um, e seu nome será um. E dessa forma, todos os povos vão estar vivendo uma vida plena, em que a gente espera a vinda do Mashiach, onde os governos opressores não exercerão mais seu mal sobre as populações, e nós estaremos tendo ações proativas, estaremos plantando sementes sempre boas, e a colheita será também de coisas boas. Vamos tentar entender que tudo isso que está acontecendo, na realidade, são julgamentos que nós mesmos criamos e que pairavam sobre nossas cabeças e que vêm para nos mostrar algo, para puxar o freio, pararmos, entrarmos em introspecção e pensarmos que algo tem que mudar. E Pessah nos leva a isso, nos leva a entender o que é liberdade. E para nós, judeus, é aceitar o jugo do Criador, para que encontremos e consigamos a liberdade muito maior. Possamos enxergar melhor, ter melhores atitudes para termos melhor colheitas. Então, para todos, Shabbat Shalom e um Pessah Kasher Vesameach. Boa noite.